Não era um NDE. Foi uma morte real. Eu morri. Jesus me deu uma nova vida. No próprio livro, colocamos cópias de registros médicos, porque queremos que as pessoas entendam, assim como os médicos, que isso não era nada que eles fizeram. Não há como eu estar aqui conversando com você, sentado aqui, de pé, andando, fazendo qualquer coisa que eu faça hoje, exceto por um e apenas um motivo. E Deus fez um milagre e me enviou de volta. E ele me disse, em nossa conversa final, que ele me mandaria de volta como se eu nunca tivesse morrido. E ele faria isso de uma maneira que ninguém pode questionar, que isso foi um milagre absoluto. Não os médicos, nem ninguém. Para que, quando percebem isso, saberão que o que estou dizendo é dele. Olá, Robert Marshall. Bem-vindo ao show. Estou realmente honrado por você se juntar a mim e ansioso por nossa conversa. Como você está se sentindo hoje? Eu me sinto absolutamente excelente. Na verdade, hoje acordei esta manhã. Eu estava dizendo à minha esposa que foi há um ano que morri no dia 19 de maio. E neste momento, eu ainda estava andando com Jesus. Eu estava no céu há um ano hoje, caminhando com Jesus e conversando com ele ainda, literalmente. Então é uma espécie de aniversário. É um grande aniversário para mim. E isso meio que me fez perceber o tempo que passei com ele. Porque no dia 19 de maio é quando eu morri. E então, é claro, o dia 21 e o 22, ainda estou conversando com ele. E é como ontem, eu disse a ela que me fez perceber que demorou muito tempo. Eu tenho que lhe dizer, um feliz aniversário, com certeza. Isso é incrível. Eu não sabia que estava exatamente na data exata. Então isso é muito legal. Bem, você sabe, toda semana, trazemos histórias poderosas sobre vida e morte, despertar espiritual e o que é preciso para ir além da ilusão e descobrir seu verdadeiro eu. E se isso ressoar, você vai adorar o que está por vir hoje. De vez em quando surge uma história que o sacode até o âmago, não por causa do medo ou drama, por causa da reverência e do amor que ela carrega. Agora, hoje, tenho a honra de receber Robert Marshall, que morreu não uma, não duas vezes, mas 3 vezes, e passou um total de 44 horas no céu na presença de Jesus. Sua experiência é medicamente documentada, espiritualmente transformadora e profundamente pessoal. Nesta conversa, falamos sobre como o céu realmente se sente e o que Jesus o ensinou cara a cara, e por que Robert foi enviado de volta com a missão de compartilhar o que viu. Se você já se perguntou como é encontrar Jesus, andar no céu e voltar com um propósito divino, não perca um segundo deste. Então, seja bem-vindo, Robert. Não acredito que você está aqui hoje. Estou tão ansioso por essa história. Antes de entrarmos nele, por que você não fala por apenas um minuto? Porque eu sei que quando entramos nessa história, é muito sobre Jesus e sua experiência, e que você está trazendo isso para o mundo. Antes que essa experiência acontecesse, qual era o seu mundo de Jesus naquele momento? Você era espiritual ou gostava de religião? Como era o seu mundo então? Eu não era o melhor cristão, ok? Eu havia aceitado o Senhor em 1984, mas apenas não fui muito à igreja. Na verdade, eu não, muito, raramente, e apenas vivi minha vida. Eu sabia que amava Deus e tudo mais, mas não segui. Eu não era um bom mordomo. Felizmente, minha conversão foi real. Eu realmente o aceitei. Se eu não tivesse, não estaria no céu. Eu não teria que conhecer Jesus. Então, isso foi tranquilizador quando eu o encontrei, mas eu apenas fiz coisas do dia a dia. Minha vida não foi propícia. Eu senti, justifiquei o meu, não era propício. Você sabe, eu estava no exército e trabalhei para o governo, e assim por diante. E simplesmente não era algo que ir à igreja não parecia se encaixar. Eu realmente não entendi naquele momento que era amor que estava faltando. E a alegria que eu deveria ter tido por tê-lo, não experimentei essa alegria até que realmente entendi o que era. Então, eu estava vivendo uma vida normal. Eu me aposentei em 2015. Eu estava jogando golfe todos os dias, e apenas relaxando, e apenas existindo como todo mundo. Então, no dia 19 de maio, eu morri. Sabe, eu digo às pessoas, morei aos 75 anos, e você sabe, eu tinha uma vida boa e fiz algumas coisas ruins, fiz algumas coisas boas, mas acabou. Eu morri. Eu fui para o céu. Uau, essa é a história antes, você sabe,
e para muitas pessoas, estamos todos envolvidos na vida. E você pode ser focado em várias coisas ou mesmo distraído por muitas coisas. E isso parece mantê-lo ocupado todos os dias sem muita priorização. Então, parece que agora você está prestes a contar a história de como entrou nisso e como tudo mudou. Eu gosto do que você disse. Eu estava pego na vida. Fui preso nas coisas do cotidiano antes da minha morte. Infelizmente, Jesus nos ama e, quando nos ama, Ele nunca nos deixa ir. Como Ele disse: ninguém vai nos arrebatar de sua mão. Então, não importa o quanto eu tentei pular da mão dele. Ele simplesmente não permitiria. Sua promessa era verdadeira que, se você acreditar, você terá eterno. E a vida eterna, que você estará com Ele no céu. E ninguém pode tirar isso de nós. Uma vez que o aceitamos. Agora, quando acabamos de ser pegos na vida, não senti a verdadeira alegria que nós obtenha dele. E é isso que acontece quando nos envolvemos na vida. Em vez de entender isso, tudo o que temos, tudo o que fazemos, tudo o que recebemos é por causa de Jesus. Eu só não apreciei isto. Eu não pensei nisso. O que perdi por causa disso foi a alegria que recebo ao perceber que isso é. Tudo é um presente. Tudo é uma bênção. É uma bênção acordar de manhã. É um bênção para poder andar pela estrada. É uma bênção ouvir música, conversar com as pessoas. Os podcasts com você e para compartilhá-lo. Isso é uma bênção. Foi uma bênção que eu tinha um emprego. Que eu tinha uma renda, que pude me aposentar. Eu era capaz de jogar golfe. Mas o que eu não percebi e não apreciei e não reconheceu era que nada disso foi por minha conta por conta própria. Foi por causa dele. E mesmo quando eu não o reconheceu, ele ainda estava na minha vida. Trabalhando, me protegendo, fazendo coisas que eu poderia fazer e funcionar e realizar. É tudo uma bênção dele. A diferença entre então e agora, porque eu tinha alguém me explicando muito bem. E isso foi Jesus. Felizmente, como ele me ordenou, posso explicar isso aos outros para que eles possam. Perceba também. Porque a alegria que você recebe quando percebe que Jesus não é um Deus do medo. Se você não conhece, se você não o aceitou, sim, é melhor o temer. Mas quando você faz, é um amor total. Jesus é amor. Todo mundo diz isso, mas eles realmente não acreditam. Não é. Em seu coração. E é isso que eles têm que entender. E quando você faz, toda a sua perspectiva da vida e alegria e felicidade mudam. Não há razão para se preocupar com nada. Não há razão. Ficar chateado com qualquer coisa. Nada. Você está apenas em um estado contínuo, alegre e feliz. E uma das razões pelas quais muitas pessoas assistem a esses podcasts é porque não têm certeza. E eles? Amor, ouvindo testemunhos de outras pessoas que foram para o outro lado e conversaram com Jesus como você mesmo. E a partir disso, eles ganham ainda mais crença, mais um conhecimento. E então por que não fazemos? Por que não pulamos onde a história começa pouco antes e levando para o seu end depois? Sua experiência geral? Na verdade, começou no dia 17 de maio de 2024. Acordei e tive um realmente grande massa no meu pescoço e eu estava tendo problemas para respirar e engolir e eu não. Entendo que apenas surgiu da noite para o dia. E eu disse à minha esposa, eu vou. Até uma sala de emergência independente e veja o que está acontecendo aqui. Fui a um sanduíche local. Sala de emergência em Vila Parque. E quando eu entrei eu me levou para a sala dos fundos. Você sabe, eles sempre se sentam nesta pequena sala e nos médicos, as enfermeiras vêm. E pegue sua pressão arterial e eles me colocam em oxigênio, e todas essas coisas. E então o médico entrou e ele me examinou e havia protocolos normais. E ele disse, você sabe. Eu vou pedir uma tomografia computadorizada e ele disse, eu tenho um exame de sangue, estamos indo. Vamos começar por aí e ver o que está acontecendo porque eu não tinha temperatura e coisas assim. E eles fizeram a tomografia computadorizada, o exame de sangue e tudo mais. Claro que estou na sala esperando o médico vir agora. Eles nunca são agradáveis. Apenas sentado lá. Eles nem tinham uma TV lá para eu assistir. Então eu sou apenas meio que
olhando para a parede, contando buracos no teto e tudo mais. E, o médico entrou. Ele entrou e sentou-se em um pequeno banquinho e olhou para mim do outro lado da sala. Ele não fez. Ele não estava ao lado da cama. Eu estava na pequena cama de solteiro lá. E ele disse, bem, eu vou. Dê a você direto. E eu disse, ok, meio que admira lá a princípio, você sabe, porque ele está de pé. Desligado? Você sabe, eu tenho algo contagioso ou o que for. E ele diz, eu olhei para o seu exame de sangue. E obtive os resultados naqueles na tomografia computadorizada. E eu discuti isso com outros 2 médicos lá fora aqui. E todos chegamos à mesma conclusão e diagnóstico que temos cerca de 99% de certeza de que a massa no seu pescoço é um novo diagnóstico de câncer. Claro, isso me atingiu meio difícil. Ele diz que conversei com os outros médicos porque queria ter certeza. Ele diz, mas o exame de sangue e a maneira como é o crescimento, é muito agressivo. Ele diz, e eu quero que você já conversei com o outro médico e ele marcará uma consulta para você na segunda-feira para ir da mesma forma. Ele era um cirurgião ONT e lidava com o câncer. Ele diz, eu quero que você vá vê-lo imediatamente. Não adie. Ele diz, é muito agressivo. Você precisa ir agora. Eu disse, ok. Bem, ele me deu alguns esteroides e alguns antibióticos para o que quer que seja. Você sabe, eles só precisavam dar uma coisa, eu acho. E ele diz, agora certifique-se de ver essa consulta na segunda-feira. Cheguei em casa e disse à minha esposa, disse o médico, tem cerca de 99% de certeza de que é câncer. E ela imediatamente diz, isso não é algo para brincar. E eu disse, eu não brincaria sobre algo assim. Então ela diz, tudo bem, então acho que teremos que lidar com isso. E ela lidou muito bem. E ela sabe, ela esteve no campo da medicina por toda a sua carreira, 35, 40 anos. E ela disse, bem, vamos lidar com isso e garantiremos que chegássemos lá na segunda-feira. Eu nunca cheguei à segunda-feira. Sexta-feira, no dia 17 de maio, eu estava tendo muitos problemas para respirar e engolir. Eu não conseguia engolir nada. Eu tinha um gole para engolir qualquer água. Entramos no carro e ela disse, eu estou levando você para a sala de emergência para o centro da cidade para um grande hospital. Eu disse, bem, me deixe na sala de emergência. Eu vou entrar e você vai estacionar o carro. E ela disse, ok. Então eu entrei na sala de emergência. Eu acho que deve parecer meio ruim ou algo assim. A senhora atrás do balcão meio que se inclinou para o lado e diz, você está bem? Eu disse, sim, estou tendo um pouco de dificuldade em respirar aqui. Ela vai, você precisa ficar, não, você volta. E ela apertou o botão. Ele diz, você volta para a sala dos fundos agora. Ela não me verificou na mesa. Nada. Quero dizer, ela acabou de me enviar para as costas. O médico saiu imediatamente e ele me levou para examinar, começou a me examinar. E quando minha esposa entrou lá, ele já estava louco, sabe, olhando para minha garganta e tentando me pegar oxigênio e tudo mais. E eles me levaram para as costas e me sentaram e me deram um tubo de intubação oral na minha garganta. E posteriormente me admita na unidade de terapia intensiva imediatamente. Então eu fui à UTI, estava na UTI até o dia 19 de maio. Estou pensando nisso que o médico me disse que era câncer e era agressivo e eu não conseguia respirar. Bem, quando você pode obter oxigênio, toda a sua opinião sobre a vida muda muito. Eu não sabia o quanto estava faltando oxigênio, naquele momento, porque não conseguia respirar dificilmente. E, quando eles colocaram esse tubo e eu estava recebendo oxigênio, eu era um campista feliz. Bem, no dia 19 de maio, o médico entrou e disse, com minha esposa e eles disseram, bem, vamos ver todo esse teste e tudo parecer bom. Essa contagem de oxigênio parece boa e tudo mais. Claro que eles estão colocando oxigênio em mim. Seria. Mas ele diz, tudo parece bom. Vamos ver como ele se sai, sem o tubo de intubação e ver se ele pode respirar por conta própria. E eles estavam me dando antibióticos e outras coisas o tempo todo. E eu nem conheço todo o remédio que eles me deram, mas, tive que ir a registros médicos para olhar para ele. E ela diz, bem, vamos retirar o tubo e ver como ele se sai. Então minha esposa saiu da sala porque ela não queria assistir. Ela não sabia o que ia acontecer, sabe? E, o médico e a enfermeira estavam lá e eles tiraram o tubo de intubação e eu poderia respirar.
E eles olharam para as paradas e ficaram lá por cerca de 35 minutos. E, eles disseram, tudo parece bom. Ele está bem. E minha esposa voltou para a sala e outras coisas. E é claro, o médico saiu porque estou respirando sozinho. Ok. Ok. Então ela está feliz. Minha esposa está feliz. Estou feliz porque estou pensando que estou recebendo. Vou sair daqui. Isso é estranho. Eu não gostava de estar naquela cama lá e na UTI. Minha esposa saiu da sala um pouco saiu para conversar com os médicos e eles se foram por cerca de 35 ou 40 minutos. É o que os registros médicos diziam que eu era deixado sozinho lá. Em algum momento dos 35 a 40 minutos. Essa massa rolou sobre minhas ondas de rádio e eu sufocei até a morte. Meu coração parou. Sem oxigênio, não estava respirando. Minha esposa entrou na sala e me viu azul. E ela correu para o médico e disse: ele é azul, ele é azul. E o médico veio correndo imediatamente. As enfermeiras, eles empurraram o código azul. Botão. Não porque eu sou azul, como eu disse, faça isso. E eles descobriram que eu tinha planos, que tinha. Morreu. Eu não estava respirando. Eu não tinha coração. E, claro, quando o botão Blue Code disparou, todo mundo no mundo chegou. E eles perseguiram minha esposa da sala da UTI, e eles estavam tentando fazer RCP em mim. Eles estavam tentando recuperar o tubo de intubação ao meu lado para que eu pudesse obter oxigênio. Eles não conseguiram entrar porque essa massa estava no caminho. Então eles me cortaram para fazer uma traqueotomia. Claro, esse cara ainda está fazendo RCP, tentando fazer meu coração ir. E estou pulando dele. E eles estão tentando me cortar ao mesmo tempo. Um bisturi pulando de alguém fazendo RCP é nunca uma boa combinação, deixe-me dizer-lhe. Então eles cortaram um pouco torto. Eles cortam um pouco grandes. E o tubo de intubação não era grande o suficiente para entrar lá. Eles fizeram meu coração depois de 15 minutos. Eles tinham esse tubo de intubação lá. Quando fizeram, eles haviam cultuado algo lá. E eu estava sangrando. E o que aconteceu foi eu sangrar nos meus pulmões. E agora eles tinham meu coração iniciado. Mas muito logo depois, eu plana novamente. Desta vez, o que aconteceu foi eu me afoguei no meu próprio sangue. Meus pulmões se encheram de sangue. Grande problema. Eles estão tentando tirar o sangue de lá. Eles estão tentando colocar o tubo lá. Eles estão tentando me levar oxigênio. Levou meu coração parado. De novo. Foram mais 20 minutos antes que eles pudessem começar meu coração novamente com mais RCP. Agora, eu estava sem oxigênio. Quero dizer, oxigênio zero nos primeiros 15 minutos e oxigênio zero para o próximo 20 minutos também. Por que mesmo que eles estivessem bombeando oxigênio, não conseguiu chegar à minha cena de sangue? Porque eles têm pequenas coisas que medem seu sangue saindo do seu dedo. Eles não sabiam quanto oxigênio você está entrando na corrente sanguínea. Eu estava ficando zero. E a razão para isso são os seus pulmões. Você tem pequenas membranas finas por dentro. E quando você respira o ar, essas pequenas membranas pegam o oxigênio e coloque-o na sua corrente sanguínea. E seu coração a bombeia através de todos os seus órgãos em seu cérebro. E então eles tomam o oxigênio de que precisam. Bem, isso não poderia acontecer porque meus pulmões eram revestidos com sangue e coagula por dentro e eles não conseguiram colocar nenhum oxigênio na minha corrente sanguínea. De jeito nenhum. E como resultado disso, eu havia chamado novamente. Eles estavam fazendo isso, você sabe. Quanto mais RCP. Levou 20 minutos. Desta vez, eles começaram meu coração novamente. Mas ainda não tenho oxigênio. Mas eles estavam raspando sangue e tudo de novo, tentando obter oxigênio lá. E eles conseguiram pinças descendo lá, puxando o sangue. E parecia, como o meu esposa disse depois, ela espiou. E quando eles me tiraram de lá, finalmente para a cirurgia. Mas ela parecia uma loja de açougueiro. Foi horrível. E então ela percebeu que há um sangue problema também. Quero dizer, eu sangrei. Eles começaram meu coração novamente aos 20 minutos, mas foi em breve. Depois disso novamente. Não durou muito. Eu plana novamente. Desta vez, foram 55 minutos. 55 minutos a mais, sem oxigênio. Eles não conseguiram entrar. Eles estavam bombeando, mas não estava ficando em mim porque eles não conseguiram tirar todas essas coisas do meu coração.
Eles acabaram perfurando um buraco no meu lado. Eles tiraram uma garrafa de litro de líquido e sangue dos meus pulmões. Eles beberam. E eles tiveram que leve-me à cirurgia para raspar o interior dos meus pulmões para que eles possam tentar recuperar o oxigênio. Então, foram cerca de mais 55 minutos sem oxigênio até que eles pudessem fazer isso para onde eu poderia. Comece a ficar um pouco de oxigênio. A pessoa comum usa, você deveria ter 98. 95, 98% de concentração de oxigênio na corrente sanguínea. Se eles disserem, se estiver abaixo de 90, você precisa ir para a sala de emergência imediatamente. Se entrar nos anos 80, você está com problemas. Bem, o meu estava em 0. E então eles finalmente conseguiram depois de 90 minutos. Eles chegaram aonde estava cerca de 0,05, nem mesmo 1%. E eles continuaram raspando e tudo mais. E então eles aumentaram ao longo de um período de tempo de raspagem contínua e tudo mais para onde chegaram a quase 40%. Então eles estavam felizes com que, mas mesmo com 40%, você terá danos cerebrais. O problema era que meu cérebro já estava destruído de qualquer maneira. Mas eles chegaram a esse ponto. Então eles me tinham nas máquinas onde meu coração estava bombeando e eles podiam mostrar que o oxigênio estava chegando. Então eles pensaram que poderiam. As máquinas foram a única coisa que mantinha meu coração bombeando, e o sangue fluindo, e o oxigênio entrando. Eu não tinha um cérebro naquele momento. Eram todas as máquinas. Eles fizeram uma ressonância magnética do meu cérebro. Nesse ponto, eu não tinha estímulo a nenhuma reação a qualquer coisa, que eles fazem testes estranhos quando declararem seu cérebro morto. Eles têm uma pequena almofada estranha de brilho que rasparam seus olhos enquanto você há água gelada em seus ouvidos, apenas todos os tipos de coisas para ter certeza. Então eles fizeram uma ressonância magnética no dia 19. A ressonância magnética não mostrou o cérebro. É como olhar para a morte. Eles o levaram de cima para baixo, e meu crânio foi totalmente deformado. Não havia matéria cerebral lá. Tudo o que era como um buraco negro com gel. A única coisa sólida que eles podiam ver era o topo da minha coluna da coluna vertebral. Essa é a única coisa que apareceu. Os médicos sabiam que naquele momento não havia absolutamente nenhuma esperança. Nenhum. Mas eles me tinham nas máquinas que estavam bombeando. Eu estava morto. Eu não estava lá. Eles sabiam que não havia esperança. Que eu estava morto no cérebro. Temos o que é chamado de vontade viva. O que diz é muito simples. Se eles o colocaram em qualquer suporte de vida, qualquer máquina que o mantenha, seu coração bombeando e tudo mais. Que temos 14 dias para decidir se eles podem me tirar isso. Isso lhe dá a oportunidade de garantir que tudo esteja feito, saiba 100% de certeza e que acho que você pode lidar com o fato de que essa pessoa está morta. É muito difícil parar tudo sabendo que a pessoa é apenas, é isso, ela está morta. Como tínhamos isso, os médicos não poderiam acabar com o suporte da vida naquela noite no dia 19, ou teriam. E posteriormente, desde que voltei, obviamente, voltei ao hospital, e conversei com todos esses médicos. E eles disseram, íamos terminar no dia 19, porque não havia esperança. Você estava morto no cérebro. Não havia nada lá. Cérebros não se recuperam. Eles não se regeneram. Podemos substituir os corações. Podemos consertar ossos quebrados, rins e fígado. Não houve tempo em nenhum lugar, qualquer lugar fez alguém restaurado ou substituído ou reparado um cérebro. Isso não acontece. Quando seu cérebro se foi, você se foi. Eles tentaram convencer minha esposa disso de 19 a 23 de maio. Todo dia eles conversavam com ela. Ela simplesmente não estava tendo nada a ver com isso. Ela continuava orando, orando e orando, e sem realmente saber o que fazer. Mas os médicos realmente sabiam que era inútil. Basicamente, o que estou lhe dizendo é que eu morri. E a razão pela qual fiz isso é que você entenda o que estou prestes a dizer, não é imaginário. Quando eu morri, fui para o céu. Eu fui para o céu 3 vezes. A primeira vez que morri, fui para o céu por 15 minutos. Agora, quando morri pela primeira vez, meio que pairei acima do meu corpo na sala da UTI. E olhei para baixo e pude ver tudo indo.
Eu podia vê-los fazendo a RCP. Eu podia ver todo mundo lá embaixo. E mais tarde, quando eu me aproximei deles e contei o que eles estavam fazendo, eles ficaram surpresos porque ninguém sabe o que está acontecendo. Eu estava olhando para baixo e meio que me filtrou no corredor e vi minha esposa chorando em uma poça de lágrimas. E eu meio que voltei. E então, quando voltei, foi instantaneamente tão rápido. Eu estava no céu novamente. Eu não passei por um túnel, uma luz. Eu estava instantaneamente no céu. E eu estava parado lá apenas impressionado. No momento em que entrei no céu, na paz e no amor, na calma, nos sentimentos que sobrecarregaram apenas permeavam todas as partes de mim. A paz, a calma, o amor que eu sentia era inacreditável. E eu estava lá meio do lado de fora do pátio interno e estava olhando para as árvores. E eles eram apenas árvores magníficas, as flores, as cores e o ar. Estava além da beleza. Os carvalhos em nosso quintal, temos 43 carvalhos. E esses carvalhos são como um pequeno galho de uma polegada em comparação com as árvores no céu. E as flores e as árvores são tão vibrantes em suas cores. E a coisa única sobre eles é isso. Toda árvore, toda flor, toda planta emite o que eu chamo. É chamado de tom ou zumbido melódico, e tudo é individualizado em relação a cada árvore, flor ou planta, e então todos eles são combinados para fazer essa bela melodia harmônica de elogiar Jesus o dia todo, apenas continuamente, e é meio que em segundo plano. Quero dizer, não é avassalador. Não é como se você o impedisse de falar, mas é como um pano de fundo em ruído branco que está lá, e se você parar, pode ouvir e realmente gostar, mas eu sei que Jesus ouve isso o dia todo e, além do zumbido melódico, de todas as flores, toda árvore, toda planta tem seu próprio cheiro único. Ele tem seu próprio perfume, como o tom que eles emitem, cada um deles, todos combinados e fazem a fragrância mais bonita no ar que você já cheiraria. Não é perfume. Não é forte. É como o ar fresco, e é como o que você cheira é o que você acha do ar fresco mais perfeito. Você já teve um cheiro de grama fresca ou algo assim, ou entra em um lindo floral, e você vai, ó, é assim que é, e é apenas, você vai, ó, é tão lindo. Olhei e vi ao longe no pátio interno. Vi uma figura que reconheci, e olhei, e era meu pai. Agora, meu pai havia morrido aos 92 anos em 2011, quando morreu, morreu de câncer e, como resultado, ele o cometeu realmente, você sabe, o câncer apenas o destrói, e ele estava apenas comendo com isso. E quando vi, ele parecia ter cerca de 35, 38 anos, em perfeita saúde. Ele parecia que eu me lembrava dele da minha juventude. Eu disse, esse era meu pai, em perfeita saúde, feliz. E ele está lá como cuidar das sebes, outras coisas e das flores no pátio interno. Eu chamo isso de pátio interno. É meio que Jesus está. Apenas enorme, se você pode imaginar, apenas fileiras de arbustos e flores intercaladas entre as árvores, apenas se elevando, e o rio da vida passa por ele. E vi meu pai e fui até ele, e disse, Pai? E ele vai, sim. E eu digo, estou no céu? E ele vai, sim. Sim, você é. Ah, quando eu cresci, meu pai sempre, estar no exército, eu sempre me fico em situações e outras coisas estranhas, e me machucaria ou algo assim, e voltaria para casa, e ele dizia, bem, você fez agora, não é, filho? Ele disse de uma maneira amorosa, não de uma maneira maldosa ou qualquer coisa. Era um pouco de uma maneira que tivemos que conversar. E ele olhou para mim, e ele diz, bem, você fez agora, não é?
E eu disse, pai, eu não fiz nada. Eu morri. Ele disse, eu sei. Eu sei. Mas era como a maneira dele de me deixar saber que realmente é ele. E conversamos um pouco, e nós sabemos sobre coisas diferentes, e conversamos sobre a beleza e tudo o que era. E notei na luz à distância, ou na silhueta, e eu disse, quem é isso? Ele diz, quem você acha que é? E eu disse, Jesus? Ele disse, sim. Sendo eu disse, bem, como posso falar com ele? Eu quero realmente ser Jesus. Ele diz, você vai até lá, e você se aproxima dele, e começa com o joelho direito no chão e depois o joelho esquerdo no chão. E se houver uma conversa, ele começará. Eu disse, ok. Comecei a andar até lá. E no instante que fiz, estava de volta ao meu corpo, na UTI, e médicos escolhidos com algodão. Eles começaram meu coração naquela época. Não, você me tirou do céu. Eu não disse isso para ele. Eu estava meio que fora disso. Mas, de repente, aquele sentimento pacífico e tranquilo que eu tinha se foi. Eu estava aqui agora passando pelo caos total na UTI. Mas demorou pouco tempo depois, morri novamente. Desta vez, eu não pairei. Instantaneamente, eu estava de volta ao céu novamente. Desta vez, eu estava parado na beira de um campo, belo pasto e as árvores, e o mesmo abraço familiar, e como as árvores o abraçam, cheira e tudo mais. E você apenas se sente amado. Você se sente conectado a qualquer um e a tudo. Você se sente conectado a todos e a todos. E você está unido ao seu corpo e tudo mais. É a sensação mais inacreditável que você já teve. Quando você chegar ao céu, saberá o que quero dizer, mas é indescritível. Você não pode descrever isso. É como se você realmente não pudesse descrever o céu, a beleza dele, porque não é apenas a beleza das árvores e das flores. É a beleza do amor que está por toda parte. Temos um filho aqui para nos dar uma luz. Não há nenhum lá, então você não está cego por nada. E o que você sabe, você. Sempre ouça Jesus como a luz. Isso é literal. Isso é verdade. É a luz dele que acende todo o céu, e com essa luz é seu amor que permeia. Com você, então você está constantemente banhado em seu amor e luz. É isso que a luz é do céu. Não é de um sol, então você nunca precisa se preocupar em dirigir ou olhar ou caminhar no sol como você faz aqui, e você não pode ver sol. Você não precisa disso no céu. É realmente legal. De qualquer forma, estou lá no pasto, apenas olhando, apenas apreciando e apenas indo. Tipo, estou de volta para casa novamente. Isso é bom. Você sabe, eu não estou lá dentro, Nick, louco. Eu vejo seu quarto. Não é dor agora. Eu apenas me sinto em paz e amor, e em todo o campo vem correndo 2 cavalos e 3 dogs, e quando eles se aproximaram, eu os reconheci. E eles me reconheceram. Eles vieram até mim. Minha esposa e eu tínhamos 2 cavalos. Um foi nomeado Chacus, e o outro foi nomeado Nugget. Ela costumava chamá-los de choque. Eles me reconheceram. Depois, havia 3 cachorros. 2 dos cães que eu conhecia eram Food 1, Food 2, e o outro cachorro, eu não sabia quem era. Food 1 e 2, citamos todos os nossos cães Food porque não queremos entender o nome errado. E temos Food 3 que vive conosco agora. Então, nunca misturamos seus nomes, mas eles estavam lá. Eles estavam felizes, e então eu aprendi outra coisa. Não são apenas seus animais de estimação no céu, mas Jesus fez uma maneira que você pode se comunicar. Você pode realmente ter uma conversa. Não é como, oi, eu sou o Sr. Ed, o cavalo falante. Não é isso que é, mas você pode realmente se comunicar com eles. Então, se você já se perguntou o que seus animais de estimação estão pensando, quando você chegar ao céu, você será capaz de saber. E nós apenas nos comunicamos para frente e para trás, e os cavalos estavam felizes, e os cães eram felizes, e eles ficaram tão felizes que estavam no céu. Na verdade, eu escrevi uma música sobre isso. É chamado de Nossos Amados Amigos Peludos, e é sobre nossos animais de estimação no céu. Eu estava apenas gostando de conversar com eles. E o terceiro cachorro, a propósito, aprendi que o nome do cachorrinho era N. E quando voltei,
quando voltei à vida, e conversei com minha esposa mais tarde quando estava explicando a ela sobre tudo no céu. Ela disse, como era aquele cachorro? E eu disse a ela, e ela disse, apenas 1 minuto. E ela voltou para ela ou algo assim. Ela tinha um cachorrinho que ela tinha antes mesmo de eu conhecer Carol. Eu nunca conheci que ela tinha esse cachorro. E ela tinha que ter aquele cachorro abaixado também. E o nome desse cachorro era N, e esse era o cachorro. E ela chorou, sabendo que ele estava lá. Bem, estou falando com eles, e caramba, estou de volta à UTI novamente. Quando os médicos fizeram isso de novo, chego ao céu um pouco e eles continuam me empurrando de volta. Estou começando a me sentir um ioiô aqui. E, claro, o caos estava acontecendo lá embaixo. Eles chegaram ao meu coração, desculpe. E então demorou um pouco, e bam, morri pela terceira vez. E eu estava de volta ao céu novamente. Desta vez, eu ia encontrar Jesus. Eu não sabia disso. Eu não sabia quanto tempo estaria no céu desta vez, ou se eu estivesse lá o tempo todo agora. Mas eu estava de pé no pátio interno, e vi Jesus ao longe, e comecei a caminhar até ele. Quando me aproximei dele, descobri que meu pai estava errado. Não comecei com o joelho direito no chão, meu joelho esquerdo no chão. Eu apenas caí em plena próstata, de bruços, no chão, chorando como um bebê. Não tristeza, apenas lágrimas de alegria e humildade, eu estava deitado na frente do meu Senhor e Salvador, o Criador de todo o universo. E eu estava na frente dele. Estou no céu. Estou no céu. Mas ele se levantou, e ele foi até mim. E ele estendeu a mão com a mão, e ele diz, pegue minha mão e fique de pé. Devemos ter conversado sobre. Vamos andar e conversar. E Jesus me levantou. Ele enxugou minhas lágrimas. E a primeira coisa da minha boca foi, posso voltar? Eu quero vir para Carol. Eu preciso vir para Carol. Eu estava pensando nela, porque vi o que estava fazendo com ele, devastando-a. Bem, Jesus nunca respondeu a essa pergunta. Só pensei, apenas passou por cima da cabeça dele. Ele disse, vamos andar e conversar. E caminhamos pelo céu. E enquanto andávamos, ele estava ensinando e conversando. Ele estava falando comigo. Ele estava compartilhando o céu comigo. Conversamos sobre a Bíblia. Eu não sabia então por que ele estava me ensinando tudo isso e me dizendo todas essas coisas, mas sei agora que era porque ele queria que eu pudesse compartilhar isso e responder as perguntas das pessoas sobre o céu e a Bíblia. Perguntas que eles sempre tiveram que não parecem obter respostas, que elas querem saber, como é o céu? É real? Jesus é real? Ele está realmente amando? Todas aquelas coisas que compartilhamos, ele me ensinou. Ele me ensinou sobre o que acontece com os bebês se eles morrerem 2 dias. O que acontece se um bebê for abortado ou se houver um aborto espontâneo ou eles morrem no nascimento? Eles vão para o céu? O que acontece com eles? Quem está cuidando deles? Você vai vê-los novamente? Eles vão te conhecer? Todas essas coisas que ele cobriu. Ele falou sobre quando o tempo começou, por que escreveu a Bíblia, como entendê-la e interpretá-la e usá-la para mostrar às pessoas que ele tem. Não há nada de novo sob o sol. Está tudo nesse livro. É a palavra viva de Deus, não a estagnada. É a palavra viva de Deus. E toda vez que você lê, se você o ler com a orientação e o amor do Espírito Santo, você verá algo novo lá e entenderá algo novo. Então continuamos pelo céu e continuamos andando. E caminhamos e conversamos por 43 horas e 28 minutos. É muito tempo. Como eu disse à minha esposa, hoje é a 21ª. Há um ano, eu ainda estava no céu, andando e conversando com Jesus. Este é o meu aniversário de caminhar com Jesus. Eu o conheci cara a cara, não em oração, não em um sonho, cara a cara. Ele é real. Ele é amoroso e o céu é real. Então continuamos andando e caminhamos e ele me mostrou onde Carol e eu vamos viver.
Ele me mostrou a casa e há um pasto na parte de trás dela. E ele explicou como a mansão de todos, se as pessoas as chamam de mansões, mas elas estão em um barco, é onde elas moram. É uma casa. Todo mundo é diferente. E vai de acordo com o que eles visualizariam e o que gostariam, porque no céu, não somos robôs. Ainda somos indivíduos. E ele cuida de nós, cada um à sua maneira. E eu posso explicar as casas mais tarde, mas no nosso, o pasto, meus 2 cavalos e 3 cães brincando. Agora os cães estão sobre o avião. Eles estavam muito ocupados. Eles estão apenas se divertindo correndo e pulando pelos campos e tudo mais e sendo felizes. E os 2 cavalos vieram trotando, mas eles não vieram trotando para mim. Eles foram até Jesus. A coisa mais legal que já aconteceu na minha vida de que eu poderia falar, mas esses cavalos eram que eu estava no céu com Jesus, onde vou viver por toda a eternidade. E ele estava acariciando o nariz do meu cavalo. Ele ama os animais tanto quanto nos faz. Ele ama tudo e todo mundo. E vê-lo sorrir e vê-lo sorrir e vê-lo sorrir e acariciar o nariz e rir. Veja, as pessoas têm uma foto de Jesus tão estoica, severa e ele pode ser, mas não é ele. Ele está amando. Ele sorri. Ele ri. Ele tem um senso de humor. Ele tem a risadinha mais fofa que você já ouvirá. E é apenas uma alegria pura que ele está gostando de você. Assim como quando gostamos das coisas e nós rimos e nos divertimos. Crianças pequenas, você sabe como elas riem e riram? Jesus pode fazer isso. Ele é real. Ele nos fez exatamente como ele é a sua imagem. Por que temos isso em nossa mente que ele é algo além disso? Por que podemos fazer isso e Jesus não pode? Não. Ele realmente tem isso. Ele odeia dizer isso, personalidade, mas sua personalidade é Jesus e Deus, o Pai e o Espírito Santo. É tudo a sua personalidade que o inventa. Assim como a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sua personalidade também está lá. E sai quando chegamos a interagir com ele. É apenas magnífico. Bem, partimos e continuamos caminhando pelo céu e ele continuou me ensinando para que eu pudesse, agora eu sei, poder responder a perguntas mais tarde. E ele me ensinou sobre tudo. Ele me ensinou sobre o que vamos comer no céu. De onde virá nossa comida? Onde nossa comida vai comer no céu? Que tipo de comida vamos fazer? O que vamos fazer? Haverá esportes? Haverá atividades? Vamos apenas ficar sentados lá e cantar o dia todo? Kumbaya? Não. Vamos viver. Ele disse, você viverá no céu comigo por toda a eternidade. Ele não disse que você existirá. Você não está estagnado. Existe uma foto. Você vai viver, e é lindo e maravilhoso. Você não pode acreditar na alegria que vai experimentar. Você simplesmente não pode acreditar. Por isso, continuamos e continuamos, e por 43 horas, 28 minutos, ele apenas compartilhou muito comigo. Eu poderia falar por horas e faço. Eu tenho. Conversei com algumas pessoas por 8 horas, apenas respondendo a perguntas, e quando faço, fico com tanta coisa quanto elas. Ou se você dissesse, vou lhe contar tudo o que sei, ou você vai dizer, você vai me dizer tudo o que sabe, por onde você começa? Você poderia sentar e me dizer tudo o que sabe? Não. Mas as pessoas vão interagir e fazer perguntas sobre as coisas, e as coisas surgirão, e é por isso que ele me deu esse conhecimento. Eu tenho esse conhecimento. Eu digo às pessoas, bem, fui para o céu por 15 minutos e adquiri meu diploma de bacharel no céu, e depois fui para o céu por 17 minutos, e obtive meu mestrado no céu e na teologia, e depois fui para o céu por 43 horas e 28 minutos, e recebi meu double doutorado em Jesus, o céu, a realidade, a criação e o povo. Então, para compartilhar tudo isso, leve-me a vida inteira, mas é isso que ele quer que eu faça agora. Ele quer que eu compartilhe tudo o que me deu com as pessoas pelo que elas estão interessadas e sobre o que eles querem responder, o que pertence a elas que lhes permitirá entender seu amor, sua interação com ele, por que ele faz as coisas.
E foi isso que ele me ensinou. Algumas maneiras de compartilhar que você escreveu um livro, assim como tem música. Eu fiz. Eu escrevi um livro. Foi chamado 44 Horas no Céu e é autopublicado. Nós publicamos. Dá uma contabilidade completa do que aconteceu comigo, como fiquei doente, a sala de emergência. Dá uma profundidade de detalhes do que aconteceu na UTI da minha morte. E a coisa única do meu livro não era uma NDE. Foi uma morte real. Eu morri. Jesus me deu uma nova vida. A outra coisa que é única é, e eu falo sobre o céu e o que Carol passou e tudo mais, o máximo que você pode colocar em um livro, quero dizer, você sabe, estou escrevendo outro para o céu e todas as diferentes perguntas. Mas no próprio livro, colocamos cópias de registros médicos porque queremos que as pessoas entendam, assim como os médicos, que isso não era nada que eles fizessem. E não há como no mundo que eu possa estar aqui conversando com você, sentado aqui, de pé, caminhando, fazendo qualquer coisa que eu faça hoje, exceto por um e apenas um motivo. Deus fez um milagre e me enviou de volta. E ele me disse em nossa conversa final que me mandaria de volta como se eu nunca tivesse morrido. E ele faria isso de uma maneira que ninguém pode questionar que esse era um milagre absoluto, não os médicos, nem ninguém, de modo que, quando eles percebem, eles saberão que o que estou dizendo a eles é dele. E isso é realmente o que é tão incrível é o fato de que o grau em que seu corpo havia morrido, seu cérebro se foi, seus órgãos se foram. Quero dizer, houve tanta desordem dentro do seu corpo. Qualquer pessoa normal diria, sim, essa pessoa está completamente e totalmente morta. E esse é o fim disso. De alguma forma, estava olhando para você agora. O que aconteceu? Jesus. Não, eu concordo. Quando voltei, os médicos ficaram absolutamente surpresos porque não há científica, médica ou qualquer outra explicação para eu estar aqui e eles não me enterraram do que o milagre de Deus. Isso é tudo que há para isso. Eles até admitiram. Agora, os médicos, você sabe, e os cientistas podem ser teimosos. Eles até admitiram que este é um milagre absoluto. Eles nunca viram isso. E o que aconteceu quando você está no hospital? Por que deve ter havido esse período dessa transição em que você está completamente morto, flatline, que passou por minutos a fio? E então como foi que, depois de dias de estar totalmente morto e plano, seu coração começa a aparecer novamente? É uma pergunta muito boa. Como eu te disse, é um milagre. Então, no dia 19, eu morri. E então é claro. Eles me tinham em máquinas e me mantiveriam lá. Os médicos estavam literalmente esperando para convencer minha esposa para deixá-los tirar todo o equipamento de suporte de vida de mim para que ela pudesse me enterrar porque havia sem esperança. Eles costumavam, eu conheci uma das enfermeiras da UTI mais tarde em uma igreja, ironicamente, que eu era. Conversando e eu fui até ela e digo, eu te conheço. Ela olhou para mim. Eu digo, seu nome é Graça. Eu disse, você estava na UTI quando eu morri. E você estava rastejando embaixo da mesa. E ela olhou para mim e disse, como? Como você sabe disso? É porque eu te vi. Mas nós compartilhamos depois. E ela mantinha o diário que todos os dias escreveu na UTI. E você imagina que ela vê muito. E ela colocou um diário. Ela diz, isso não era mal, mas nos referimos a você como a batata. Na sala número 7. Mas eu disse, bem, sou uma batata livre agora. Ela diz, porque não havia esperança. Absolutamente nada. Agora eu deitei lá. O que os médicos não sabiam, o que Carol não sabia. Foi isso, sim, eu morri, mas fui para o céu. E eu estava com Jesus. E eles não perceberam que Jesus estava no controle. E ele pode superar tudo o que você acha que não pode acontecer. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. No dia 23 de maio, Jesus me enviou de volta.
A conversa final que Jesus. Estava no pátio interno e ele começou a conversa. E ele disse, eu ouvi você quando você chegou aqui e me perguntou se poderia voltar e cuidar de Carol. Ele disse, no entanto, seu corpo, seu cérebro foi destruído e sofreu muito. Ele diz, se eu lhe enviasse de volta, você não poderia confortar ninguém. Você não poderia confortar Carol. Você será independente dentro do seu corpo. Você será capaz de não fazer nada. Portanto, não vou te enviar de volta. Eu estou indo, ok, bem. Acho que vou estar aqui, o que não é uma coisa ruim. Mas ele disse muito rapidamente, no entanto, eu poderia. Envie você de volta e eu enviaria de volta com algumas advertências. Ele disse, eu poderia te mandar de volta como se você nunca morreu. Eu daria a você um cérebro novo, um novo coração, novos pulmões, tudo, novos órgãos. Seja como se você nunca tivesse morrido. E eu faria isso de uma maneira que ninguém pode negar que eu fiz. Ele disse, vou ordenar que você compartilhe tudo o que você experimentou aqui, tudo o que eu te ensinei. Tudo sobre mim, céu, a Bíblia. E você compartilhará isso com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar que eu coloquei na sua frente. E você responderá às perguntas deles sobre o céu, ele, a Bíblia. O milagre que ele fez, como eu morri, por que morri com alguém, em qualquer lugar, sempre que coloquei na frente de você. Ele disse que você fará isso na verdade e no Espírito, e você me adorará na verdade e no Espírito. Ele disse, além disso, se eu lhe enviar de volta, você sentirá cada grama de dor e desconforto que seu corpo irá. A partir do momento em que o maio de volta até o momento em que você sair do hospital. Ele diz, você vai. Experimente isso como se você não tivesse anestesia. Eles ainda vão lhe dar anestesia. Eles ainda vão fazer isso, mas não terá efeito. Você vai sentir isso. E então ele disse, se Jesus dissesse para você. Esteja preparado, esteja preparado. Ele disse que, se você sobreviver a essa dor, permitirei que os médicos restaurem você e ajudá-lo a se recuperar até que esteja completo. Mas eles saberão disso. É um milagre, e então você compartilhará. Você o fará com um coração verdadeiro por nenhuma razão egoísta, e eu saberei por que procurarei seu coração. Bem, Jesus pode pesquisar o que quiser. Ele pode fazer o que pensa. Quero dizer, ele pode fazer qualquer coisa. Ele diz, agora você tem uma escolha. Você pode ficar aqui no céu, e ficará bem, mas não terá lembrança de Carol, nada aqui. Você não será capaz de interceder. Você não será capaz de interagir. Você não saberá o que aconteceu com Carol, e não pode fazer nada para ajudá-la até que ela chegue ao céu também. Ele disse, ou eu poderia mandá-lo de volta com as advertências que acabei de discutir com você. Qual é a sua escolha? Não me demorou muito. Eu disse a ele que seria honrado e abençoado por voltar e ajudá-lo a espalhar sua palavra. Eu não tinha escolha. Ele disse que sim, mas eu não tinha escolha. Não se eu tivesse Jesus realmente o amava. Como eu poderia dizer não a Jesus? Meu Senhor, o Criador de todos, o universo está me pedindo para fazer algo por ele? Eu não poderia dizer não. Eu sei agora. Por quê? Ele disse que não seria autoestima. Seria feito por amor porque o amor não é autoprocurado, e eu não estava fazendo isso por mim. Eu realmente estava querendo fazer isso por você. Ele era fiel à sua palavra. Ele me enviou de volta. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu senti toda a dor, e houve momentos em que não tinha certeza de que iria passar pela dor. Mas eu fiz, e ele me deu um cérebro novo. No dia 23 de maio, o médico teve o choque de sua vida. Eu estava deitado lá. Eles haviam quase se convencido de acabar com o suporte de vida e me enterrar porque não havia esperança. Eu estava morto. Eu não estava apenas morto.
Eu estava morto no cérebro, então eles pensaram. Obviamente, você não pode culpar os médicos porque eles estão reagindo de acordo com o que sabem, e isso é ciência médica e situações normais. No dia 23 de maio, Carol estava com os dedos na minha mão assim, nesta mão, e ela estava meio que segurando minha mão da melhor maneira possível. Eu estava deitado lá, morto, e apertei o dedo dela para que ela soubesse que eu estava lá. Ela apertou minhas costas. Eu a apertei. Ela apertou novamente, mas eu simplesmente não consegui entrar com esse outro espremer. Foi apenas para que ela soubesse que eu estava lá. Eu não conseguia falar. Eu não poderia fazer nada, mas eles estavam me enterrar. Então eu tenho que pegar a luz. Não, ei, estou aqui agora, ok? E ela disse ao médico, ela diz, ele apenas apertou meus dedos. O médico diz, não, ele não. Ele disse, isso é apenas torcer. Ela diz, não, ele apertou meus dedos. Ele diz, ok, aqui está o que vou fazer. Vou abaixar toda a sedação e medicamentos e tudo para baixo. E voltarei em algumas horas e mostrarei que não há nada lá dentro. Conversando com o médico mais tarde, ele me disse que viu a chance de convencê-la de que não havia esperança. E que isso poderia me desconectar e ela continuar e me enterrar. Porque basicamente eu estava apenas ocupa espaço na UTI. Ele abaixou tudo. Ele voltou algumas horas depois, e Carol, é claro, ela é. Espero que ela esteja animada. Esperançoso, acho que seria uma palavra melhor para isso. E o médico veio ao meu lado, e ele se sentou em um pequeno banquinho. E ele parou ao lado de onde minha cama estava na UTI. Ele se sentou ao meu lado, e ficou ao lado do meu ouvido. O nome dele era o Dr. Golda. Ele ficou ao lado dos meus ouvidos, e ele vai, meu nome é o Dr. Golda, como o queijo. Ele disse, se você puder me ouvir, levante seus braços. Bem, se você pensar bem, a coisa mais idiota que já ouvi um médico fazer. Foi dizer a uma pessoa que está morta, em sua mente, ele está morto e paralisado por drogas, para levantar os braços. Ele tinha certeza de que isso não iria acontecer porque ele sabia, tipo, essa era a sua chance de convencê-la. Para terminar isso e me dar em frente e me enterrar. Para sua surpresa, levantei os dois braços assim. E ele pulou de volta, ele voltou à cadeira, e ele olhou para mim, e ele voltou para frente. E ele vai, o quê? Eu. E ele me levanta ao meu lado, meu ouvido novamente, ele diz. Se você puder me ouvir, mexe os pés. Eu mexi meus pés. Ele olhou para minha esposa e olhou para mim, e ele disse, olhe para mim. E olhei para ele, e o olhar em seu rosto deve ter sido inestimável. Ele disse, pisque seus olhos. Eu pisquei meus olhos. Pisque mais rápido. Eu pisquei mais rápido. Ele vai, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não entendo. Ele entra lá, disse a Carol, vamos fazer uma ressonância magnética. Ela não está esperando, será mais tarde hoje que chegamos à ressonância magnética, mas amanhã teremos os resultados e tudo mais. Então, é claro, Carol, ela voltou para casa naquela noite, tudo otimista, e agora estava preocupada, porque ela, estando no campo da medicina, sabia que havia a possibilidade de que eu ainda poderia ser, você sabe, eu posso ter um cérebro, talvez eu não seja capaz de respirar, eles ainda precisam nisso e, você sabe, ainda poderia ser um longo, se esforçar. Porque ela ainda não tinha visto a outra ressonância magnética que não mostrou nada, porque eles a pouparam disso. Bem, no dia seguinte, Carol entrou. Ela estava lá todos os dias durante 31 dias e eu estava no hospital. Ela entrou e foi para as enfermeiras. Bem, eles receberam os resultados da ressonância magnética. A enfermeira disse, sim. Ela disse, bem, o que eles disseram? O que eles disseram? Ela diz que não posso, isso depende do médico para divulgar, não posso. E o médico entrou. Ele diz, ok, eu não entendo isso, não há nada de errado com esse homem, ele tem um cérebro perfeito. Mostrou a ele a ressonância magnética, agora existe um novo cérebro perfeito.
Mostrou a ele o outro. Nada, aqui, cérebro perfeito, todos os seus órgãos estão funcionando, tudo está, eu não entendo o que está acontecendo, mas não há, ele vai ficar bem. Não há nada de errado. Obviamente, os médicos mais tarde, eles tiveram que admitir que foi um milagre. Ele diz, não há como isso ser de tudo o que fizemos. Simplesmente não há explicação. Então, Jesus é porque estou aqui. Ele realizou esse milagre. Ele disse, eu vou te enviar de volta como se você nunca tivesse morrido. E ele fez. E hoje estou aqui, vivo. Eu disse, jogo golfe novamente. Eu principalmente converso com as pessoas sobre o que Jesus fez por mim. Eu digo às pessoas que morri aos 75 anos e tive uma boa vida. Nesta vida que tenho agora, terei 1 ano de idade, 23 de maio, ou terei 76 anos no dia 24 de maio, da maneira que você quiser olhar para ela. Mas esta vida não é minha. Esta é a vida de Jesus. Eu tenho apenas uma coisa na vida a fazer, e isso é para continuar amando Ele e todos os outros, e compartilhar seu amor e o conhecimento que Ele me deu sobre o céu, sobre a Bíblia, sobre Jesus, e responder a quaisquer perguntas que alguém tenha. E isso é tudo o que farei. Eu escrevi o livro. Estou escrevendo outro que colocará todas as coisas sobre o que é o céu e perguntas e respostas. Eu escrevi, criei e publiquei um álbum com 8 músicas. É chamado de Músicas do Céu. Então minha vida inteira é compartilhar Jesus. Uau! Então essa é a história mais incrível de todos os tempos. E eu gosto de como você diz que isso não é um NDE, porque não estava realmente perto da morte. Certamente foi uma experiência, mas foi uma morte real. Foi um ADE, uma experiência de morte real, onde você voltou com todo esse corpo reformado e reformado que você tem hoje, o que é louco. Você sabe, obrigado por compartilhar isso com tantos detalhes. Eu sei que as pessoas assistindo isso vão adorar. E você sabe o que? Para conhecê-lo mais, recebi esse segmento que tem onde faço algumas perguntas. E eu os preparei antes do tempo. Perguntas que realmente acho que podem, você sabe, Robert, para que possamos conhecê-lo mais. E é chamado de primeiro sussurro do coração. A ideia é que eu lhe faço a pergunta e seu coração responde sem sequer pensar em envolver. Tudo bem. O primeiro é, o que pareceu no momento em que você viu Jesus cara a cara? Bem, fiquei feliz por ele me pegar do chão. Porque foi apenas a experiência mais incrível de amor que já compartilhei com qualquer coisa, qualquer um. Quando Jesus olha para você com seus olhos estão totalmente focados em você. Você sabe, você conversou com as pessoas e elas vão parecer assim ou elas parecerão assim. Eles nunca se concentram bem em você. E você está olhando para ele e está conversando com ele, sabe e sente que é a pessoa ou conversa mais importante que ele está tendo. Porque ele lhe dá concentração total, fixação total em você. E seu amor apenas permeia. Fora de seus olhos, ele tem um brilho, e quanto mais você se aproxima dele, seu amor se torna ainda mais forte. Agora, quando Jesus segura sua mão ou ele toca você, é a coisa mais estranha que acontece porque é como se sua mão brilha, ou ele escova sua bochecha, ela brilha. E quando ele o tira, isso meio que desaparece um pouco. Mas é assim que seu amor é poderoso. Na verdade, é ele. Mas esse amor apenas o rodeia. Apenas envolve você. E você sabe que quando ele diz alguma coisa, é verdade absoluta e absoluta por amor. Não importa o que ele faça, não importa o que ele diga, não importa como ele reconheça sua resposta a ele, ela vem do amor. Ele realmente é puro amor. Você sabe, as pessoas dizem que parecemos mal na cara. Bem, olhando Jesus no rosto está olhando para o puro amor. Bem, é incrível quando você sente isso do outro lado. E então a pergunta, como você o traz de volta com você? O que nos leva em questão 2, o que é o que mudou em você no momento em que você voltou?
Talvez no momento em que você acordou na UTI? Tudo. A primeira coisa que saiu da minha boca, e minha esposa lhe dirá isso, eu morri. Eu fui para o céu. Eu conheci Jesus. E tudo o que eu podia fazer era apenas falar sobre Jesus no céu. Isso é tudo que era tudo que eu queria falar. Minha vida desde então mudou totalmente. Não estou desconectado de Deus. Não como eu era antes. Estou pego em Jesus. Eu não estou pego no mundo. Estou pego em Jesus, e Ele, através de mim, está saindo para o mundo. Mas para não ser pego nele, mas em compartilhá-lo, estar nele, para que eles possam ver seu amor. Eu os quero, quando eles olham para mim e me veem, que sabem que isso é amor. Esse é o amor de Jesus. Já tive muitas pessoas que me conheciam antes e disseram, sinceramente, você não é a mesma pessoa. E é verdade. Eu costumava ser competitivo e teria que vencê-lo em qualquer coisa que tocamos. E agora isso simplesmente não importa. Eu finalmente descobri como é ser alegre e feliz e amar. Não apenas você, mas Jesus e outros. É assim que minha vida é agora. É incrível. Isso leva direto para a próxima pergunta, que é exatamente isso. Tipo, o que o amor significa para você agora depois dessa experiência? Absolutamente tudo. Sem amor. 1 Coríntios diz, sem amor, somos apenas um gongo barulhento. E eu era um gongo barulhento antes. Talvez eu não gostasse o tempo todo. Talvez isso diminuísse um pouco. Mas eu batia naquele sino novamente. E com certeza, isso superaria tudo. O amor que ele tem, o amor que eu experimentei quando estava lá. E o amor que eu consegui voltar porque ele está no meu coração. E eu sei, e sinto esse amor. E eu deixei esse amor me controlar antes que eu queira controlar tudo. Eu tive que estar no comando. Muitas pessoas fazem isso no mundo. Sim, eu amo Jesus, mas vou fazer este sozinho. Não. Faça tudo por amor. E ele abrirá portas para você e coisas alegres e felicidade que você nunca pode sonhar possível. E é isso que eu tenho que transmitir a todos os outros. Então o amor é, o que o amor significa agora? Essa é a minha vida. Onde antes, eu era a minha vida. Bem, você sabe, é fascinante porque você teve essa experiência, então você sabe disso agora. Mas, você sabe, número 4, o que você diria a alguém que tem medo da morte? Isso não teve essa experiência e não tem esse conhecimento? Como você compartilha essa experiência com eles para ajudá-los nesses tempos difíceis? Bem, a primeira coisa que teria que compartilhar com eles é garantir que eles entendam quem é Jesus. E que eles o aceitaram e são um crente nascido de novo. Essa seria a primeira coisa. E então, tendo feito isso, essa é a única maneira de eles entender e compreender o que estou dizendo a eles. E é que não há medo no amor. Não há nenhum. Eu não temo a morte. Eu não tenho medo de lesões. Não me preocupo mais com nada. Não tenho nenhuma dessas características que costumava ter. Eu realmente não. Porque seu amor o elimina. Você vai viver em seu amor e fazer tudo por amor, como ele diz. Se pudéssemos tirar o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículos 4 a 7, e colocá-lo em nossa mente. Está no meu. Coloque isso em nossas mentes e use-o como uma lista de verificação. Assim como um piloto, antes de tirar um avião, ele tem uma lista de verificação. Se ele passar por isso, será bem-sucedido. Se não, as coisas podem ficar ruins. Isso é o que fazemos na vida. Se tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, todas as reações que fazemos, todos os motivos que fazemos, se realmente pesquisarmos e pensarmos, eles permanecemos e apliquem o que é o amor. E estão sendo feitos por amor, se eles não chegarem a isso, não o faça. Exemplo perfeito. Alguém te insulta. Eu vou te insultar de volta. Eu tenho isso certo. Eu tenho isso certo. Não, você realmente não. Porque se você é cristão e está insultando você ou está fazendo alguma coisa, adivinhe? Eles estão fazendo isso com Jesus.
E Jesus não levaria em consideração que isso sofreu errado, não seria? Então, de repente, não tenho que retaliar. Eu realmente gostaria que eles não fizessem isso. Mas lamento que você se sinta assim. Mas você sabe, eu te amo de qualquer maneira. Bem, essa é uma ótima lição. E eu sei que você tem muitas lições com quem voltou. Mas eu lhe digo, o número 5 aqui leva diretamente a esta pergunta, que é: qual é a coisa mais importante que Jesus lhe ensinou durante essas 44 horas? Existe um que você pode apontar? Se realmente fizermos tudo por amor, tudo será perfeito. Além disso, você precisa entender, devemos fazer a obra de Deus. Mas acerte. Qual é a obra de Deus? É acreditar no que Ele enviou e amá-lo. Devemos amar os outros como amamos Jesus e Jesus nos ama. É um novo mandamento. No Novo Testamento, ele disse isso. Ele está dizendo aos discípulos: eu lhe dou um novo mandamento, que você se ama e o ama. Não está nos 10 primeiros. Obviamente, nossa salvação também não estava nos 10 primeiros mandamentos. Mas no Novo Testamento, ele diz isso. E não é opcional. Ele disse: você deve fazer isso por amor. Esse é o trabalho dele. Esse é o mandamento que ele quer que você obedeça. O 11º mandamento, que você amará a Deus e amará os outros, cumpre todos os 10 primeiros. E se você pegar os 10 primeiros mandamentos e compará-los com o que é o amor, você verá que não pode amá-lo e amar os outros sob esse mandamento que ele nos deu no Novo Testamento. Se você o ama, como ele disse, não fará nenhum dos outros 10 mandamentos. Ele resumiu muito simplesmente. Estes estão nisso. Faça isso. Amor. E é isso. Porque não é egoísta. É gentil. É gentil. Você não vai sair e matar alguém. E ele também disse: lembre-se, que você o ama. Então você não está colocando nenhum Deus em primeiro lugar, não é? Apenas um. Tudo lá é isso. Então, com toda essa direção sobre o amor, e isso é incrível. E acho que quando você está do outro lado no céu, você pode sentir isso em todos os lugares. Deste lado, há muitas coisas loucas que estão acontecendo no mundo, o que nos leva ao número 6. Qual é a sua visão da dor, sofrimento ou doença neste mundo mudou desde o seu retorno? Eu entendo. E com isso, quero dizer isso. Jesus compartilhou comigo que, se você vai tentar descobrir o que é de Deus e o que é do mundo e Satanás, é um desafio muito simples. Se é bom, é de Deus. Se for ruim, é do mundo ou Satanás. Deus não causa má vontade nas pessoas. Ele não o prepara e faz você cair e quebrar seu braço. Ele não faz você ficar doente. Ele não diz que você vai ter muita dor, você vai sofrer. Isso não é Deus. Esse é o mundo em que vivemos. Veja, todos nós imputamos o pecado de Adão e Eva. E nascemos com essa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, quando o pecado entrou no mundo, não era apenas o homem que está sofrendo essa maldição. É todo mundo, todos os seres vivos, tudo mais. Foi quando a morte entrou no mundo, morte e decadência. Como resultado, nossos corpos podem ter morte e decadência, causados por influências externas do mundo. Por doenças, bactérias e coisas que essas são coisas ruins. Mas isso não é de Deus. Mas Ele nos permite passar por eles porque, quando isso acontece conosco, Ele usa isso. Romanos 8, 28. Todas as coisas funcionam juntas para o bem, para elas que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Ele usa essas coisas ruins para nos ajudar a moldar e nos conformar para sermos mais semelhantes a Cristo. Então tudo está lá. Agora Ele estará com você para ajudá-lo a sofrer essas coisas. Mas essas são apenas algumas coisas que precisamos sofrer e passar por aqui. Às vezes os trazemos para nós mesmos. Às vezes eles são como resultado de outra pessoa.
Consequentemente, as ações de todos têm consequências e reações. Portanto, se algum mal, ruim ou equivocado ou não aplicar o amor faz algo ou influencia algo que você está ferido ou doente como resultado por causa dos ruins e outras coisas do mundo, não é de Deus. Não culpe a Deus. Graças a Deus que é apenas temporário porque, quando você chegar ao céu, você não terá nada disso no novo mundo. Mas não é de Deus. A primeira coisa que você faz é reconhecer que não é porque Deus o puniu ou que está acontecendo por causa de Deus. Ele vai confortá-lo, tente passar por isso. É apenas a vida tem essas coisas. Algumas pessoas ficam doentes. Algumas pessoas morrem. Definitivamente. Essas são as experiências mundanas que temos com certeza. E isso realmente nos leva à nossa pergunta final aqui, que é o número 7, e é: o que você acredita que estamos realmente aqui para fazer enquanto ainda estamos vivos nessa forma física? Nosso objetivo mudou desde que Adão e Eva pecam e o pecado entrou no mundo. Ele originalmente nos fez em sua imagem para ele. Foi o que ele fez. Mas quando pecamos, ainda vamos continuar. Mas agora nosso principal objetivo deve ser que devemos tentar fazer isso para ele. Se houver um objetivo em mente, um trabalho que você pode fazer nesta vida que seria agradável a Deus seria aceitá-lo, amá-lo e vir a ele. Bem, obrigado, Robert. Você sabe, aquelas perguntas que montei com antecedência, crio porque acho que conseguimos cavar um pouco mais fundo no tópico, e sinto que fizemos. Ótimas respostas. Obrigado. E eu sei que você tem muito mais a compartilhar. E assim, antes de encerrarmos aqui, quero falar um pouco sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, seu site em 44 Ministries.org. Você sabe, podemos ver isso aqui na tela. Muitas coisas oferecidas aqui. É incrível que você tenha seu livro que mencionou. As pessoas podem entrar aqui e pedir fisicamente, ou, como se eu puxasse a versão audível. E os outros itens que você tem aqui, você sabe, eu realmente gosto dessa xícara de café, a propósito. Obrigado por isso. Eu pedi isso. Bem, você entendeu. Ótimo. Bem, eu ainda não consegui. Acabei de pedir, mas estou realmente ansioso por isso. Então, eu aprecio isso com certeza. E, você sabe, o site é ótimo. Eu sei que você passou muito tempo montando isso. Parece bom e limpo. E eu realmente gosto da música que você criou também. Eu definitivamente queria falar sobre isso antes de irmos. Há algumas músicas lá, escolhendo maçãs. Você quer explicar um pouco sobre o que motivou a criação disso e como você fez isso? Claro. Jesus. Essa é a resposta para tudo. De qualquer forma, bem, até o livro, 44 Horas no Céu, foi criado por causa de Jesus. Ele queria que eu compartilhasse. Agora, ao compartilhar, não está apenas conversando com as pessoas cara a cara. Eu posso alcançar muitas pessoas durante o livro. Eu posso alcançar muitas pessoas através da música. Mas todos os recursos, e eu quero apontar isso, nós os vendemos, bem? Mas todos os recursos entram no ministério. Somos 501c3. E eu não mantenho nenhum dinheiro. Não é para mim. É porque estamos começando um Jesus faz sentido cruzada para percorrer o país. O que fiz foi que peguei as palavras e conversas que Jesus e eu tínhamos e as colocamos na música. Se você ler meu livro, você verá que muitas dessas músicas que eu fiz em nosso primeiro álbum, que é uma música do céu, são palavras fora do livro. Logo da conversa que tive com Jesus, logo fora do céu. E tudo aqui é promover e empurrar o amor que Jesus teve. Cada música tem amor. Em particular, as maçãs de seleção, eu tenho um artista gráfico que faz algumas de nossas obras de arte e outras coisas para nossos sites e camisetas e assim por diante. O nome dela é Sherry. Ela é apenas uma senhora cristã fantástica e amorosa que você já quer saber. Ela acabou de ter um coração de ouro. Você a chama, eu não importo com o que ela está passando. Ela tem um sorriso em sua voz e verdadeiramente simboliza o amor de Jesus através de todas as conversas. Bem, ela estava me contando, o marido teve uma conversa com o pai dele.
A última coisa que seu pai disse a ele no hospital, ele estava no hospital e estava morrendo, foi que ele disse. Bem, ele disse, eu te vejo deste outro lado, filho, onde vou escolher maçãs. Eu ouvi isso e me sentei e escrevi essa música em 5 minutos sobre o que Jesus faria. Eu juntei a música e juntei tudo, gravei. E quero dizer, literalmente, foi tão rápido. Ele fala sobre Jesus escolhendo maçãs o dia inteiro com seu pai. Mas o objetivo da música e o jeito que você olhar para ela e ouvir as palavras e a música, qualquer pessoa pode aplicar suas memórias do que você fez. São as pequenas coisas que lembramos. Você poderia dizer, bem, eu costumava pescar com meu pai ou costumávamos ouvir a música ou cozinharíamos juntos. Quaisquer que sejam as pequenas coisas que você costumava fazer, caminha no parque, você pode substituir qualquer coisa lá. E esse foi todo o objetivo da música, é mostrar às pessoas que Jesus está lá para ajudar a confortar essas pessoas também. E eles informarão que Jesus está vivo e eles estão lá e estarão lá quando você chegar lá. Sim, eu gosto dessa música. É incrível. Joguei pela primeira vez e pensei, bem, isso é muito bem feito. E depois há outro lá. Se você pudesse compartilhar um pouco disso, se amanhã minha vida terminaria, outra ótima música. Bem, aquele havia a primeira música do álbum. E foi, se amanhã minha vida terminaria, o que aconteceria? E, claro, nunca sabemos quando vamos morrer. Eu não tinha ideia de que iria morrer no dia 19 de maio. Eu também não tinha ideia de voltar ao dia 23. Mas nunca sabemos. E isso mostra o que aconteceria. E, claro, a música fala sobre isso. Se o amanhã terminaria. O que vamos fazer? O que acontece? Por que devemos? E mais uma vez, descreve o amor de Jesus. E é uma espécie de tom otimista. Eu também fiz como uma versão country. Mas este aqui apenas fala sobre elogiar Jesus o dia todo. E é isso que precisamos fazer. Nós realmente fazemos. E eles são apenas músicas que ele me deu as palavras para derramar. Abaixe, porque Jesus está feliz. Lembre-se de que eu disse a você Jesus, ele sorri, ele ri, ele tem uma risadinha fofa. Bem, eu posso prometer a você, ele está rindo agora, porque eu sempre costumava dizer que não podia carregar uma música em um balde e não tinha ideia da música. Claro, eu também não tinha ideia de escrever um livro, mas Jesus diz, sim, isso mesmo. Mas observe o que posso fazer com você agora, porque você está realmente me ouvindo. E essas são apenas músicas que ele quer que as pessoas ouçam. São suas palavras. São palavras de Jesus. Quando digo que o álbum é uma música do céu, eles são dele. Eles são de suas palavras. Eles são da experiência real, exata e verdadeira da vida ou experiência de morte, que experimentei quando andei com Jesus no céu. Eu não poderia ter pedido um mentor melhor ou uma melhor influência para obter essas palavras. Eles são apenas amor. Bem, temos um tratamento especial, porque, ao encerrarmos agora, tocaremos uma das músicas que você tem que chama Minha Conversa Final. Então, se vocês ficarem até o fim, esse é o tratamento que compartilharemos com vocês hoje. Então, Robert, você sabe, sua história é nada menos que extraordinária e profundamente humilhante. De 3 mortes clínicas a ser ensinado diretamente por Jesus, você voltou com uma mensagem de amor, verdade e urgência. E para aqueles que estão ouvindo, você sabe, eu quero que você ouça isso. Você sabe, Robert não voltou apenas para contar uma história. Ele voltou com um chamado para nos lembrar do que mais importa, fé, amor e realidade da eternidade. Então, Robert, obrigado por responder a essa ligação. E obrigado por tudo que você está fazendo para compartilhar essa experiência conosco hoje. Eu realmente aprecio você e seu tempo que você passou conosco. Obrigado. O prazer é meu. Minha bênção. E se eu acrescentaria, se eles forem a esse site, 44ursinhaven.org, há um lugar que diz comentários ou perguntas. Se você enviar um comentário ou uma pergunta sobre qualquer coisa, eu responderei. Sobre o céu, Jesus, a Bíblia. Mas não vou lhe dar os números da loteria. Exatamente. Bem, obrigado por isso. E obrigado por se juntar a nós nesta profunda jornada.
Se você achou essa conversa esclarecedora, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, considere assiná-lo e compartilhá-lo com alguém de quem gosta. E até a próxima vez, você sabe, continue questionando, continue explorando e vá além da ilusão para descobrir seu verdadeiro eu. Então, tome cuidado, todos. E espero que você goste da minha conversa final. Adeus por agora. Jesus e eu entramos no pátio interno juntos e nos sentamos em um banco sob o dossel de algumas árvores altas na beira do Rio do Fogo. Estamos prestes a discutir se eu ficaria no céu ou voltando à vida na terra. Enquanto me sentava lá com meu Senhor e Salvador, senti-me mais amado e bem-vindo do que jamais senti em minha vida. Eu senti que pertencia e estava em casa. Jesus começou a conversa. Ele disse: Antes de andar, você me disse que estava preocupado com Carol porque como sua morte a estava afetando. Você me perguntou se poderia voltar e confortar e cuidar dela. Eu ouvi você, mas não respondi então porque queria compartilhar muito com você. Eu precisava saber que, se você pudesse voltar, seria pelos motivos certos. O amor em seu coração tomaria a decisão e teria que ser tomado sem motivos ocultos e sem razões egoístas. Sei que seu desejo de voltar é do amor que você tem por Carol, e foi realmente confortável e continuar a amá-la. No entanto, esta é a terceira vez que você morreu e veio aqui como resultado de sua morte. Seu corpo sofreu muito dano. Se eu fosse apenas devolvê-lo e permitir que os médicos continuem tratamento médico e suporte de vida, a morte de suas células cerebrais e a deterioração de seus órgãos e partes do corpo tornariam impossível. Para você ter uma vida normal e você ficaria confinado em si mesmo, não consigo confortar Carol ou qualquer pessoa. Portanto, você ficaria no céu. Jesus continuou. Eu poderia e o enviaria de volta com algumas condições. Jesus disse: Deixe-me explicar. Se você optar por me enviar de volta, vou te dar um cérebro renovado. Você terá uma lembrança completa de sua vida, incluindo o que eu compartilhei e ensinei enquanto estava no céu, e eu ordenaria que você compartilhasse como e por que você tem permissão para viver, assim como o que eu compartilhei e ensinei enquanto estava no céu comigo. Você o fará com alguém, a qualquer hora, em qualquer lugar que eu coloque no seu caminho. Você também obterá qualquer dúvida sobre o que eu compartilhei e ensinei de alguém, a qualquer hora, em qualquer lugar que peça. Jesus continuou: Se você voltar, você também terá que suportar toda a dor ou desconforto desde o momento em que você entra no seu corpo até se recuperar completamente. Isso incluirá todos os procedimentos e cirurgias que os médicos realizam em você. Além disso, você sentirá tudo isso como se não tivesse anestesia. Jesus disse: Se você sobreviver a essa dor, permitirei que os médicos o ressuscitem. Jesus então disse: Agora você tem que fazer uma escolha, a escolha de ficar no céu comigo. E, como eu compartilhei, você não poderá olhar para Carol, e não saberá nada que ela está passando. Você não será capaz de confortá-la. Você não terá nenhuma memória dela até que ela chegue ao céu, e eu a confortarei em seu lugar. Ou você voltará com todas as condições que divulguei a você e cumprirá os comandos que dei a você. Jesus me disse que o que eu escolhi, eu ficaria bem, mas teria que ser uma decisão pura e altruísta sobre meu coração. Eu olhei para Jesus e contei a ele minha escolha. Eu disse a ele que queria voltar e que seria uma bênção compartilhar o que ele compartilhou comigo e me ensinou.
Eu sei que Jesus procurou meu coração, e devo ter tido os motivos certos em meu coração. Porque eu estava sentado no céu com Jesus, e no momento seguinte, eu estava de volta à UTI. Meu obituário teria lido: Robert morreu no 19º dia de maio de 2024 e entrou no céu aos 75 anos. Mas Jesus me abençoou com um milagre no dia 23 de maio de 2024, quando me enviou de volta e me deu vida novamente. Não estou mais aposentado, tenho um novo emprego que não é trabalho. Está servindo Jesus e compartilhando seu amor e tudo que ele me ensinou com alguém, em qualquer lugar, a qualquer momento, que ele coloca na minha frente.